Ó, mercado aberto aí, jogou para cima, como eu falei ali no começo. Pode subir um pouco, depois despencar novamente, tá? Já abriu pegando o target aí de compra. A gente tem um alvo enorme para cima ali, né, no 696. Mudou um pouco, né, dessa estrutura de pré-mercado. Vamos ver se vai ter um recuo aí. A gente tem uma distância boa da VWAP. Pessoal que chegou aí agora, excelente dia para todos, tá? Luiz Alberto, Luiz Henrique, senhor Ageu, Victor, senhor Marclésio. Boa. Aqui, ó, preço defendendo aí agora no target 2, tá? A gente tem mercado para os dois lados, e se perder o 690 aqui agora, provavelmente vai perder. Se perder o 690, a gente vai jogar forte para baixo, tá? Olha aqui no SPY institucional, já está na cara do SPY, o preço não vai passar daqui, é como se a gente tivesse isso aqui agora, ó. Eu vou pegar daqui para poder pegar uma distância boa, tranquilo, tá? Mas é basicamente aqui, a gente tem a volta 125 pontos até a VWAP, principalmente se perder o 690 do SPY, aí a gente vai até o cara aqui, ó, que já está defendendo aqui, pode subir um pouco mais se romper esse cara aqui do 25.640, tá? Que a gente tem um alvo claro aqui no 766. Mas seria só um pouquinho até o 92 aqui, ó, até o SPY. E pode gerar uma consolidação aqui, por enquanto pode dar uma consolidação aqui nessa região, ó. Então a gente tem isso daqui. Pode consolidar, o preço está aqui, ó, barra negativa, barra positiva, consolidação entre os dois é possível. Se perder a barra negativa, a gente acelera, time pressure já aqui em delta negativo, pode acelerar até os 685, então tem espaço para cair, para devolver. Aqui diminui o interesse no 25 mil, se pegar para cima aí vai pegar target 3, tá? Um setup de compra aí, pegou ó, delta positivo aqui, defendendo aqui abaixo, tá? Então pode buscar o alvo ali, tem liberdade para buscar esse alvo, no entanto, vai bater no SPY muito rapidamente aqui, ó. Eu tô de olho nesse cara aqui no SPY, se perder 690, isso aqui volta tudo e volta forte, tá? Entrou em delta positivo aqui, no delta heading, não é garantia de nada, isso aqui mostra a aceleração com que o preço poderia subir até o alvo, que é o 25.803. Então a gente tem um alvo aqui no 803, tá? Beleza? E lá está o nosso alvo, e eu estou me preparando aqui para qualquer possibilidade. Se romper esse 25 aqui, vai dar na cara do delta do SPY aqui agora 692. O 693 vai trocar de lugar com 692, pode vir a trocar. E se trocar de lugar, ó, se o SPY aqui, a barra branca do SPY, passar para o 693, a gente ganha mais 40 pontos de liberdade para continuar subindo aqui. O preço já praticamente alcançou o target 3 aqui, voltou, né? Então pode sim superar. E se esse 693 aqui vira uma possibilidade de venda lá no topo, já porque vai confluir aqui, ó, 693, 692, está confluindo aqui com o institucional flow também, tá? Market maker sem atuação praticamente nesse momento, uma atuação fraca, então isso aí é só mercado, trabalhando pelo mercado. SPY bateu na cara de SPY, é venda, não tem o que fazer, tá? É meio que isso daqui. Até a VWAP, por exemplo, a gente tem aí essa probabilidade. Ele vai dar, pode dar essa consolidada porque você está vendo duas barras aqui, ó, positiva e negativa, com grande estrutura, grande relevância. O preço pode bater aqui, voltar para cá, bate aqui, volta para cá. E isso pode acontecer fazendo esse formato que eu falei para vocês aqui, por um tempo, até que o mercado realmente assuma uma direção, tá? A gente tem mercado para baixo e tem mercado para cima. Ó, defesa na barra aqui, na barra 595, a gente tem uma defesa aqui. Para continuar caindo, teria que perder essa barra aqui, tá? E aqui, perdendo essa barra, a gente vai até 25.390, cara. Esse risquinho tem hora que me queima. 390 aqui, ó. É basicamente onde o preço tá ali, onde eu coloquei que é a VWAP, tá? Tem 200 pontos nessa volta aí, se o preço perder, se o preço bater no SPY e voltar caindo tudo,
ele alcança isso daqui, tá? Aí outra coisa que você precisa avaliar é que nós temos uma distância entre um ponto e outro, e essa distância entre um ponto e outro vai somar algo em torno de, não estou vendo aqui, até o SPY, do SPY para baixo, a gente está falando de 400 pontos. Eu estou fazendo isso daqui para que você tire a pressa e a urgência, a necessidade de clicar, montando antes de qualquer outra coisa um plano de ação viável para o seu dia, sem correr, sem nada. O preço está se movendo aqui, eu estou fazendo uma análise, vou montando um planejamento e depois escolho o melhor ponto de entrada, a maior segurança possível e a maior lucratividade com apenas um clique. Tá? Então, target 3, e o cara, o inocente nessa hora, ele tá pensando assim, pô, o mercado já subiu e eu já perdi, cara, perdi aquela entrada. Isso é o cara inocente. Quem sabe o que tá fazendo, vai ficar analisando isso daqui, buscando o melhor ponto, deixa acontecer, alcançar algumas extremidades e depois ele faz o trabalho bem feito ali, tá? A gente tá em delta positivo, com um alvo muito claro no 790, lá no 800 onde a gente tá, ó, tá aqui, ó, 799, 800, né? Só que a gente tem um SPY, trocou de lugar do jeito que eu disse para vocês que ele faria. Então, o 693 agora é o SPY do Delta Hedging. Mas no institucional a gente já está na cara aqui, ó. Tá? Então, ele pode consumir esse preço aqui primeiro, pode até trocar de barra aqui também. O Time Pressure aqui, o Market Maker, está defendendo no 695, cara. O 695 está aqui, ó. Então, tem espaço para o mercado passar um pouco desse SPY aí, mas é bem complexo de passar, vocês sabem disso. Tá? Romper SPY não é brincadeira, não. Bateu no SPY, é duas coisas. Realização de quem subiu com a alta, realiza, e quem não subiu, vende. Tá? Ó, consumindo o preço da barra, 692, e chegando próximo do alvo, tá? Esse alvo aqui é um alvo de realização e o preço pode voltar até a barra negativa primeiramente, depois perder a barra negativa e alcançar a extremidade aqui de baixo aqui do 25.387, tá? Que seria basicamente esse 685. Isso aqui é como se fosse uma jornada para o dia todo, ok? Não é agora, não é daqui 10 minutinhos. Ô Jackson, tá aqui, ó. Então, os Bear Triggers, olha aqui para você ver, ó, Bull Trigger é o nosso gatilho de entrada. Então, quando o preço toca aqui ou rompe essa região, você pode fazer uma entrada, fechou? Então, teve sim uma entrada aqui que já pegou os 3 targets e já deu 130 pontos. E aí, se você ou qualquer outra pessoa não pegou essa entrada, eu estou colocando aqui um topo onde o preço pode vir a alcançar. E aqui a gente vai ter obrigatoriamente uma retração, que pode ser lucrativa. Essa retração pode vir até aqui, o início do preço. A gente obtém esse triângulo aqui. E dependendo da situação, pode perder um pouco mais pegando isso daqui, tá? E aqui, descendo isso aqui tudo, a gente tem 400 pontos. Se não fizer isso de uma vez, pode fazer mais tarde, após a sala e assim por diante. Mas você já fica com essa região marcada. Aqui tem o SPY defendendo o 693. O máximo que a gente vai alcançar hoje, o 695 aqui. Esse 695 aqui, ele vai estar mais ou menos no 25.925. 25.925. Não precisa ser certinho o número exato não, tá, pessoal? É uma região. 25.95 ou no máximo voltando ao 26.000, que a gente vai ficar ligado aqui, ó. No máximo até o 26.000. Isso é o que tem de estrutura de mercado. Isso aqui está dentro de estrutura. Se o mercado alcançar a base do 26.000, por exemplo, a gente já aumenta esse retorno para 600 pontos. Isso quer dizer que eu posso ficar deixando o mercado trabalhar o que ele quiser, sobe aqui, bateu aqui, se eu quiser vender aqui eu vendo, porque o SPY está aqui na cara do SPY é venda. Por que que é venda? Porque quando bate no SPY, o pessoal tira lucro, se está tirando lucro, saem os compradores, ficam os vendedores, o preço volta. Ele volta até quando?
ele pode voltar até a primeira barra negativa, 690, então você já entende que o pullback aqui seria de no máximo 40 ou 80 pontos, tá? Tem 80 pontos no máximo de pullback, e depois ele tende a voltar, defende na barra de 690 e tende a voltar para o alvo. É uma obrigatoriedade voltar ao alvo. Esse alvo pode ser alterado, porque a maior barra positiva aqui, que agora está no 693, pode ir para o 695 até o fim do dia. E o 695 vai dar praticamente esse 26 mil. Isso quer dizer que quando o preço alcançar essa região aqui, ó, pullback, tá? Chegar aqui, ele vem, perde o fundo, vem descendo e pode finalizar aqui para baixo, tá? Para finalizar, ele precisa perder a barra negativa. Por que que isso pode acontecer? Nós temos aqui uma barra relevante no 690, que se for agora a barra de 690 virou, olha o market maker defendendo 690 agora, tá? Defendendo essa região, não quer perder essa região de jeito nenhum. Se ele perder o 690, ele vai ter que acelerar até o 685, ó. Não é isso que esses caras querem, tá? A gente está em delta positiva aqui agora, mas a atuação dele é pequena e ele tirou a barra para a defesa do 685 e defendeu o 690. Agora a gente tem como alvo aqui o 693, aqui também, 693, e o interesse na barra 695 alterou, olha, aumentou. Isso quer dizer que daqui a pouco, 1 hora, meia hora, pode acontecer da barra branca vir para o 695 e ser o nosso alvo de um mercado que já abriu bullish, ou seja, um mercado compra. Deu o setup 1 ali, jogou rápido, já começou a subir, pegou o gatilho de entrada, de compra, subiu muito rápido os 3 targets, nada, são 130 pontos, e agora a gente pode visualizar esse 695 como um alvo possível, não como uma certeza. Como o interesse dele é bem parecido com a barra do 693, a probabilidade aumenta, tá? Disso acontecer, dela trocar de lugar, e nos dá a liberdade de ir do 692 até o 695. Como nós temos 3 barras até a barra do 695, nós temos 120 pontos, e aqui estão os 120 pontos disponíveis, tá bom? É isso que a gente tem para hoje aí, tá? Notícias em 2 minutos, tá? Então, mas está montado aí toda a estrutura que pode vir a ocorrer. O mercado, quem não quiser correr risco de entrar comprado, tá? Vai buscar o preço aqui em cima de 695, chegando nesse 695 aqui, que é o 25.600, por exemplo, é onde você teria uma oportunidade de fazer uma venda e aguardar o preço buscar ou o preço de entrada, ou a maior barra negativa, ou uma volta, um retorno até a VWAP, ou até mesmo esse último ponto aqui, que seria o 385, o 685 aqui, que está no 390, e aí isso te daria aqui, ó, 600 pontos, ou um micro contrato. A gente está falando aí de uma grana absurda, tá? E com extrema segurança, porque você vendeu no topo, acima do topo não tem mais nada, é só deixar descer. Aqui não vai fazer sentido agora. O que a gente tem agora para cima, tá? Rompendo a barra do 25.720, aqui a gente vai até o alvo, que é o 800 ali que a gente tem. Desse alvo, daqui agora até o alvo, ó, você tem 80 pontos. Desse rompimento aqui que pode acontecer, você tem 80 pontos. No entanto, além da notícia que vai sair agora, você tem o preço chegando na cara do SPY. 2.800 aí, ele não é tão seguro como eu gostaria, tá bom? Ainda que a direção esteja clara, ou seja, a partir desse rompimento aqui, nós poderemos chegar até aqui, ó, no topo, e aqui a gente tem 275 pontos disponíveis, tá? Então, com esse rompimento aqui, isso aqui é uma possibilidade, pode vir a acontecer, eu vou deixar marcado aqui para vocês, tá? Principalmente com o rompimento dessa barra de 600.719. Rompeu ela, a gente tem um alvo claro aqui. Esse alvo, mais adiante, mais tarde, pode trocar de lugar com esse cara aqui, 850. Principalmente se o 695 vier para essa barra aqui. E está muito provável que isso possa acontecer, porque olha a relevância do 695 aqui, ó. Tá? Um pouquinho mais que ele subir, ele ganha mais corpo do que o 693 e troca de lugar com ele. O preço que está aqui agora no pontilhado é em delta positivo, e enquanto em delta positivo vai
seguir o seu percurso natural, que é até o 695. Chegando no 695, até o 696, a gente ainda tem algum interesse aqui, ainda tem uma barrinha aqui brigando no 698, mas primeiramente até o 695 já tem lucro demais aqui, tem $500 aqui com micro contrato, só nessa sugestão aqui, né, nessa demonstração aqui já tem $500. Aqui o preço chegando no 695 para quem compra acima e agora é só uma realização, realiza lucro e aguarda o topo. Aguarda o topo porque o topo provável, muito claro, o 695, ele é uma possibilidade. E não descarte a possibilidade da defesa nesse cara aqui agora gerar, isso a gente tem que avaliar, tá bom? Você não descarta isso. A possibilidade da gente ter ainda o mercado jogando de volta até a VWAP, que seria o nosso cara aqui, a maior barra negativa, tá? Ó, 25.600. 25.600. Ó, ainda pode voltar um pouquinho ali, tá dando 100 pontinhos ali. Parece pouco, mas é coisa demais, ó. Essa voltinha aqui até os 600 daria praticamente 100 pontos aqui, tá? Só se o preço defender no 25.700 e voltar aqui, entrar em delta negativo e voltar até a maior barra negativa. Isso aqui já dá 100 pontos de volta aqui, ó, tá? Se o preço optar por subir, continuar na direção ao alvo aqui, rompendo essas barras aqui do 25.720, rompendo o SPY, o que eu acho pouco provável agora, aí sim a gente vai até o 695, fechou? Olha aí, ó, barra branca passou por 695, nada mais claro. Agora, após o rompimento do 693, que é praticamente onde ele está subindo aqui, onde eu coloquei a sugestão, a gente vai até o 695, realização de lucro no 800. No 800 aqui, você já tem que fazer uma primeira realização, se você quiser, claro, porque aqui vai ter um pullback, ok? Esse pullback pode ser de 3 barras, então um pullbackzinho considerável que pode dar aí até 120 pontos. É uma volta mais forte, né? Pode acontecer, porque o nível do 695 é o final de carreira aqui, ó, tá? Até o 696 ainda pode ser que vá, tá? E aí a gente está falando do 850, a gente está falando do 880, 923. É uma terceira barra logo acima aqui, ó, tá? Então a gente tem aqui 3 para lá, 1, 2, 3, até o 840 é possível, ó, 840. Já estava ali, né? Até 840, depois de 923, e aí já começa a ficar próximo do 26.000 ali como uma possibilidade, tá? 925. Aqui tem 270, aqui já tem 200 pontos nessa primeira pegada aqui. Isso aqui fica como uma probabilidade, tá? Os 600 aqui em cima. Ó, aqui para mim tá muito claro, tá tranquilo até certo ponto, porque eu tô vendo aqui na ferramenta que a gente está em delta positivo, o market maker está comprando junto com os caras aí agora, e a gente tem um alvo claro no 25.800, tá? Então pelo menos até o 800 que a gente estava com a barrinha aqui, ó, pelo menos até o 800 aqui, esse preço vem, tá? 820, 840 é a barra, tá? 800 é onde ele chega, a barra tem 40 pontos, cada gama desse tem 40 pontos, você pode pensar essa realização em até 840 aqui. Rompendo o 693, tá? A gente ganha uma liberdade para chegar ao 695. Porém, para romper esse 693, você está vendo que aqui no Institutional Flow, no SPY do Institutional Flow, a gente precisa ainda de uma permissão para chegar lá, tá? Permissão essa que o 624 a 23 aqui está praticamente começando a dar, ó. Rompendo o 623 aqui, o preço subiu mais um pouco,
tá? A sugestão tá aqui, Ederson. Já foi há muito tempo, hein? Já foi há muito tempo. A sugestão tá aqui, ó, tá? Stop sempre no 0 a 0. Aí tem coisas que eu não vou repetir todos os dias, não. Vocês vão pegando com o dia a dia, tá? Senão fica chato para as outras pessoas que já estão na sala há mais tempo. E aí eu vou liberar isso tudo. Isso tem muita coisa que já tá tranquilo para vocês no treinamento. Tem que assistir pra caramba lá, tá? Pra ver as aulas de sugestões, tudo certinho. Mas eu tenho que fazer, eu vou fazendo a narrativa aqui, vocês têm que ficar ligados no que eu tô falando, que eu tô te dando a senha toda dos pontos, onde vai terminar, onde pode chegar, quantos pontos tem disponível. Aí você tem que entender e fazer sua entrada. E outra coisa, tá? Dúvidas a gente vai fazer antes do mercado, tá? Antes do mercado. Operando aqui, vai fazer o seu trabalho, amanhã você faz a pergunta. Chat aqui para ficar fazendo pergunta, desconcentra, não faz sentido. Eu tenho que ficar 100% focado na minha análise. 100% focado na minha análise. Ó, preço alcançando aqui agora 800, tá? Que a gente falou. Chegou certinho, perfeito, nada mais lucrativo do que isso, já buscou 800. Agora a gente espera um pullback, ele é possível que aconteça um pullback. Caso ele não aconteça, a gente ganha uma liberdade maior para buscar o 695 agora, ó, como rompimento no 693, tá? Ó, preço voltando um pouquinho, pullbackzinho. O nosso 693 do SPY, ele provavelmente agora se torna um suporte para esse preço. Tá? Então, ainda que ele faça um pequeno pullback aí, a natureza dele seria dar continuidade a esse movimento, que pode finalizar lá no 26 mil, onde a gente colocou aqui em cima, não agora, pode ser no fim do dia. Aqui tem pullback, vai ter consolidação entre 693 e 695, a gente vai ter uma pequena consolidação, tá? Se perder, tem um pouquinho de mercado para baixo, a gente tem que ficar ligado que isso aqui à tarde pode fluir. Como nesse caso aqui, ó, no Institutional Flow, a gente já vê que o 623 aqui, ele virou suporte, tá? Então perder isso aqui agora não é fácil também. E logo depois a gente já tem o 621 como defesa, tem o 620 como defesa e pouco interesse abaixo. Então pouca probabilidade disso aqui descer, tá? Market Maker aqui atuando pouco no time preço, no QQQ, e no SPY ele está atuando com defesa no 695. Ó, pullbackzinho, segurou um pouquinho o preço ali, o pessoal não tirou a mão, suporte no 693, direção até o 695. Continua na operação, tá? Você tem a opção de continuar ou você realiza e prepara uma segunda entrada, mas se você já tiver feito algo acima de $50, não faça outra entrada. Você só precisa de $50 por dia, por conta, tendo 20 contas para fazer $1.000 por dia e fazer algo em torno de $20.000 por mês. Se você não conseguir respeitar isso, vai ficar pobre para sempre, e eu tenho certeza disso. Eu sei como é que funciona o jogo. Aqui só tem espaço para disciplina, 100% disciplina. Inventou moda, inventou da cabeça, vai rodar. Até agora, só do Target 1, 25.536 aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia do que a sala já deu de lucro para todo mundo. Aqui, ó. Só obedecendo os targets, tá? 536 aqui, ó. Ó, só até agora já foram 250 pontos.
só entrando no target, só entrando no Bull Trigger. Tem 250 pontos. 250 pontos são $500 com um microcontrato. Aí o pessoal começa a mandar, fiz $100. Então, tá entendendo que de 250 o pessoal pegou 50? Ok? É isso que você precisa analisar na sua estratégia. Primeiro, se $100 é o suficiente, parabéns, porque você fez o dobro do que você precisa fazer para fazer $20 mil por mês. Você já fez o dobro. Aí o cara faz o dobro, aí ele quer pegar mais uma, aí você é um viciadão, loucão, e você vai perder as contas. É só uma questão de tempo. Então aqui tem 250 pontos. O cara que entrou, Leandro, o cara que entrou lá no Bull Trigger, no gatilho de entrada, e segurou, ou seja, só ficou quieto, escutando a narrativa, eu tô falando os alvos, vai chegar no alvo tal, vai fazer tal coisa, tô dando isso aqui liso para vocês, e tá acontecendo. Olha o pullback que eu falei, tá aqui o pullback, tem que fazer o pullback, volta até onde? Pode voltar até o 720, olha aqui, o suporte é o 693, pode voltar ao máximo até o 690, primeira barra negativa, então um pullback talvez mais longo. Por que tá voltando? Porque o pessoal tá tirando lucro. Tá tirando lucro no 800. Tirou lucro, ficam só os vendedores, pullback. Ok? Mas o alvo é muito claro, 695. Nesse momento nós temos o 623 do institucional atuando como suporte, nós temos aqui também o 693, ele ainda está meio como impedimento aqui, mas está junto de suporte também com esse 693 do SPY, tá? E o alvo, claro, ainda é o 695, a gente quer chegar nesse 695, tá? Agora vem os impedimentos, que é o pessoal tirando lucro e assim por diante. Então agora é só aguardar um pouco. Aqui a gente sempre tem duas opções, ou o cara que subiu essa jornada toda aquilo, pegou os 250 pontos, ele realizou aqui agora porque está satisfeito, tá tudo bem. Para esse cara, qual que é a nova entrada dele? Aí você vai assistir às aulas do operacional da primeira camada, o nosso gatilho de entrada, porque aí você vai saber posicionar novamente, pegando a nosso bull flag. Oi? PMI meio-dia, tá, pessoal? Tá aqui. Então você consegue ir posicionando novamente a sua nova entrada, se fizer sentido dentro da leitura e principalmente se você ainda não tivesse feito o seu trabalho, tá? Mas fez ali $50, $100 por dia, meu irmão, você já tá no céu, a vida já é linda. Não se envaideça. Não se envaideça. Quero mais. Tem que fazer mais. Não funciona dessa forma. Tá? E aqui vem a outra base que é, vamos ser pacientes, aguardar o preço alcançar os níveis adequados, tipo esse 26 mil aqui é lindo para fazer um setup 3 ali, uma venda no topo, tá? O rompimento desse 9.3 aqui, se acontecer agora, a gente vai até o 5, 95, a barra branca do 25.800 agora vai trocar de lugar com 850, 840 aqui, troca de lugar e a gente ganha um espaço maior para subir, para continuar subindo. Os interesses aqui podem continuar subindo, a gente tem até uma certa relevância aqui no Delta Hedge, 890, no 925 e por fim nós temos lá a possibilidade dos 26 mil, tá? Então começou a beirar o 26 mil de alguma forma, a gente já começa a pensar em venda. E se eu começo a pensar em venda nesse lugar, nessa região aqui, eu só vou me preocupar em ter um stop independente do tamanho dele. Eu quero um stop de pelo menos 50 pontos acima dessa região. Acima dessa região aqui eu estou muito seguro porque não há interesse, tá? Então eu posso aguardar, e no que chegar próximo, quando chegar próximo a essa região aqui, eu vou pegar o meu melhor gatilho de entrada, o operacional da primeira camada, e vou escolher a minha entrada com o stop no lugar certo, aquele do 0 a 0, todos os esquemas que a gente tem aqui, tá? Isso vai impedir qualquer possibilidade de perda, de erro desnecessário, vai impedir e garantir o seu resultado, tá? Não tem mais nada para fazer, o mercado está pronto, é isso aqui. A gente chega no 695, ok? O mercado busca o 695. Buscando 95 lá em cima.
a gente desce até a VWAP, a gente já vai ter algo em torno de 500 pontos. Vamos pensar que o mercado daqui agora não faz o pullback. Se ele fizer o pullback, a gente tem isso daqui, ó. Eu venho com o meu gatilho de entrada e eu tenho aqui, ó, 214 pontos até o ponto do 26 mil, que é o que está planejado aqui, ok? Eu já tenho esses 200 pontos aqui para cima. E a entrada é aqui para cima. Não tem antes, não tem depois. Bacana. Mas eu olho para cá e vejo, eu tenho o Delta Red aqui no 25.800. O preço bate lá e não consegue romper. Se não consegue romper, ele volta 1, 2, 3 barras 120 pontos, que poderia ser essa volta aqui, ó, próximo a VWAP. Se isso não acontecer, olha lá o que ele está fazendo. A nossa Bull Flag, tá? E ele pode entrar na sugestão agora, dar um novo impulso para depois um novo pullback, um novo impulso alcançando aquela região. Isso provavelmente e dificilmente acontecerá durante a nossa janela operacional, tá bom? Então, eu coloco aqui para você uma ideia do que pode acontecer durante todo o dia para que você possa avaliar, acompanhar, depois você confere se fez sentido, se não fez, tá? Mas agora a gente está aí, ó. Esse pullback foi necessário por uma pequena retirada de lucro e ao mesmo tempo a gente está voltando, agora a gente vai trocar de lugar que agora a barrinha branca vai passar para cá, ó. 25.845 vai ser a barrinha branca. Então, barrinha branca vem para cá, 845. Tá? Aí o nosso 800 aqui vira o suporte, que é essa região onde ele está brigando aqui agora, vira o suporte. A gente rompe o Delta Red, rompe o 693 do SPY, vamos com direção ao 695 e 6, que o 6 ainda é uma possibilidade aqui, tá? Tem que contar com ele, mas o Market Maker está defendendo muito claramente nesse 695 aqui. Então, daqui a gente não precisa preocupar em passar. É só chegar lá, realizar lucro e pronto, tá tudo certo, o dinheiro já tá no bolso, tá tudo certo, fechou? Boa, senhor Erlandson. Bem-vindo novamente, bora fazer dar certo. Ó, tá aí o pullbackzinho. Um clássico, nossa clássica Bull Flagzinha. Barra trocou de lugar, conforme o previsto, ok? Barra trocou de lugar. A barra branca do 25.850, quando o preço do 850 for alcançado, a gente troca a barra branca de lugar com o 883, provavelmente. Tá? E aí ganhando um pouco mais de espaço para a gente se aproximar do 925. Havendo o rompimento, presta atenção nisso aqui que eu vou mostrar agora, tá? Presta atenção no que eu vou mostrar aqui agora. Nós temos o 925 lá como uma probabilidade. Nós vamos travar um pouquinho aqui no 850, que é o que vai buscar ali agora no próximo impulso. Depois nós vamos ao 885, tá? Então, ó, o 850 vai ser alcançado. Depois nós vamos ao 885, beleza? Beleza. Nós vamos ao 885. No 885 a gente tem o quê? Pullback, ó. Impulso, pullback. Esse pullback vai até essa barra que ele está ali agora. Essa barra está no 800. Esse pullback vem até 800. Pode vir até 800. Vai vem. Depois disso, a gente tem o cara lá, o 885, para voltar e romper. E temos o 926. Então o preço faz isso daqui, cara. Vem lá no 926 e aqui está o 926. Beleza? Chegou no 926, o que é que ficou para trás? Eu tenho 850, eu tenho 885, então eles são os pontos de pullback. 885, o pullback pode acabar aqui. E o meu alvo é o carinha lá de cima, lá, o 26 mil, então o preço vem no 26 mil. Quando chega lá no 26 mil, o que eu tenho aqui? O setup 3 mais lindo do mundo, dinheiro no bolso, drop. Queda brusca de interesse, o preço vai voltar de 26. Aí vamos lá, fazer a jornada.
Então o preço alcançou 26 mil, ele vem, olha qual que é essa barra anterior, 925. Então o preço, a galera começa a tirar lucro aqui, chegou no final do dia, tal, do interesse, né? Aí a gente vem até o 925, pullback, e volta quase que no topo. Aí você, beleza. Aí ele vem, com todo o trabalho, perde esse fundo, e vem aonde? Na barra branca agora, que trocou de lugar conforme nós planejamos aqui. 885. Então nós vimos 85. Quando chega no 885, o que é que nós temos? Um outro pullback. Aí ele agora é o suporte, o 885, ó, porque é a maior barra negativa, 850. Então ele vem e desce, ó, lá no 850, pullback. E volta. Volta até onde? Até a barra de cima. E depois despenca novamente. E aí eu olho para baixo, lá do cara aqui, ó, do 26 mil, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras de possibilidade. 7 vezes 4, não sei, tô brincando. Você pega essa soma do 7 vezes 4 e é tudo que você tem de ponto disponível para poder descer lá do 26 mil, ó, tá? Então, independente dos pullbacks, eu estou mostrando aqui os pullbacks e as regiões de pullback para que você entenda que é possível prever o movimento completo do mercado. Isso vai tirar a sua ansiedade, isso vai te deixar trabalhar com mais tranquilidade e assertividade, consciente de toda a movimentação possível do gráfico, tá? Isso aqui é o gráfico acontecendo na prática, todos os dias. Você só precisa, com o tempo, desenvolver a habilidade de entender onde o preço vai, faz os pullbacks, volta, onde ele tende a consolidar. Exemplo, entre o 26 mil. Deixa eu apagar um pouco aqui algumas coisas. Ó. Tá. Entre o 26 mil, alcançando o 26 mil e o 930 aqui praticamente, ó, a gente tem uma consolidação possível antes de uma queda. Então ele pode fazer isso aqui antes, ó. Ok? Para depois perder. Por que que isso vai acontecer? O preço rompe o 930, alcança 26 mil, volta no 930, volta no 26 mil, volta no 930, volta no negócio e aí perdeu a maior barra aqui? Nossa, perdeu o suporte. Se perdeu o suporte, eu tenho uma realização ainda maior e o preço vem voltando. Primeira barra, segunda barra. Perdeu a barra branca? Bate nela, volta nela. Bate nela, volta nela. Então vamos pensar que nós tivéssemos isso aqui e aqui a gente perdesse, aqui a gente teria isso de novo, depois perde mais um pouco e o preço tende a trabalhar, finalizar o dia próximo a VWAP. Fechou? Ficou claro isso aí, pessoal? Assim, a jornada do dia, a jornada diária e a maneira mais simples de analisar e prever o próximo movimento do mercado, né? Porque o que funciona é isso, ó. Eu olho para o gráfico, para a ferramenta, consigo entender absolutamente tudo que o preço tende a fazer, principalmente depois de um tempo, ou seja, se eu tiver uma ordem, se eu quiser garantir algumas coisas, e isso não é para todo dia, não é o tempo todo, mas num contexto bullish como hoje, comprador, deixou a sua ordem, né, pronta no gatilho, o preço rompeu, levou até o gatilho 3, você já poderia realizar com 130 pontos, ao em torno de $250, e depois continuar subindo, alcançando, ouvindo a narrativa, entendendo quais são os suportes, quais são os alvos, muito claros aqui, ó, defendendo no 695. Eu disse que ia chegar, chegou, pegou a primeira defesa, um novo impulso, defendeu no Delta Heading e a barra que estava maior agora no 888. A gente vai trocar aqui, ou trocou, né? Ela estava aqui e voltou para 850, mas eu acho que vai trocar ainda. E a gente está na cara da defesa aqui do 695. A gente vai consumir o preço do 695 e no institucional, olha aqui, o market maker parou de defender no 695 e levou
a defesa para os 698, ou seja, ele está assumindo que ele vai ter que levar o preço um pouco mais adiante, tá? A defesa está no 695 aqui ainda, porque tem uma barra relevante aqui, ó, tá? Aqui ainda tem uma defesa, tem no 5 e tem no 6, os caras estão fortes aqui. Se passou desses 6, ele vai ter que levar até o 698, tá? Simples assim. Ou o preço tende a chegar lá. E pode haver esse rompimento do SPY aqui com vistas a alcançar o 698, que está sendo protegido pelo market maker aqui, ó. Se o cara está defendendo é porque tem alguma coisa, velho. Tem uma probabilidade. E o 698 está aqui no SPY também, só que a gente vai precisar do rompimento. O SPY é o juiz do mercado, ele vai precisar permitir para que o preço alcance o 698, tá? Esse, cara, 698 vai ser o nosso 26 mil, que é o que a gente está lá. Então, conforme eu coloquei para vocês aqui, o preço já alcançou 800, o alvo, 847. Tá aqui, beleza? E agora a gente tem o nosso 88 aqui, ó, 86. Nós temos esse cara aqui para poder ser alcançado, tá? Alcançou 886? Porra, massa, a gente está rompendo, tá quase que rompendo o Delta Heading, vai haver um pullback aqui, né? Vai haver um pullback, dá uma travadinha aqui, volta um pouco, volta até onde? Volta no 800, no cara aqui de trás, volta no 800, tá aqui o 800. E depois tende a romper. Se romper o SPY, a gente ganha liberdade para buscar, né, o nosso 26 mil ali conforme a gente planejou. E aí nada mais tranquilo do que isso. Ó, o preço chegando aí próximo a 86. Tá, só lembrando aqui, tá? Só mostrando aqui a sugestão. Ó, a partir do momento que eu dei, quem não pegou essa primeira, eu dei uma segunda sugestão. Essa segunda sugestão, até presente momento, já pagou 145 pontos. Vai chegar até aqui com 164 pontos de lucro e o máximo que a gente quer pegar dela é 200 pontos, ou seja, $400 com um micro contrato de forma extremamente segura, sem nenhum tipo de calor, nenhum sofrimento, nenhum estresse, nada. Você só ficou de boa ali clicando, fazendo as paradinhas, esperando o preço chegar lá. Não tem forma mais simples de fazer dinheiro. Não tem forma mais simples de ter uma puta renda em dólar. Isso é muito especial, isso é muito valioso. Vocês precisam valorizar isso. Por isso que eu estou falando. O quanto antes, sem enrolação, assina a ferramenta. Para de ficar enrolando, faz assim, ó, já prioriza ela, que é o mais importante, prioriza a ferramenta. Domina isso daqui. Se você dominar essa parada e você quiser no futuro, você pode operar sozinho, não precisa nem do Álvaro para fazer essas paradas, tá? Mas o ser humano é um cara que precisa de tribo, comunidade. E estando comigo aqui, eu tenho certeza que vocês têm uma das melhores, tá? Estamos aí alcançando 886, conforme previsto. A barra branca passa agora para 886 daqui a pouco, tá? Mas a gente está na cara do SPY aqui agora. Vamos consumir o preço do SPY com o objetivo de romper, né? De conseguir romper. Agora a gente tem o nosso pullbackzinho aí na cara do SPY. A barra trocou de lugar aqui, conforme previsto, ó, foi para 887, tem uma pequena defesa mais forte agora que vai gerar o pullback. Esse pullback ele vem até o 846, então a gente vem aqui, ó, pá, 846. Tá, um pouquinho aqui. No máximo até a barra anterior, que seria o 800 novamente, mas é muito, né? Ele voltaria um pouco mais, até o 800 é uma possibilidade, para depois a gente buscar um rompimento, um novo rompimento, ó. Mais clareza e direção do que isso é praticamente impossível. Você poder medir os níveis, né? Tudo que vai acontecer durante o mercado. É muita previsibilidade, cara. É muita previsibilidade. E isso aqui tá te ensinando duas coisas, tá? Duas coisas. E foca muito no que eu tô falando aqui. Primeira entrada no Bull Trigger. Tá? Já na abertura aqui, ó, 25.536, com um clique. Com um clique você poderia ter surfado essa onda toda aqui. Não surfou porque não quis. Impaciência, realizou antes da hora, não acreditou que ia subir, qualquer outra motivação.
Mas num dia como hoje, bullish total, você podia só ficar quieto e esperar para pegar esses pontos todos aqui. Então, só do início da sala até agora, com um clique, a gente teve de potencial, ó, 350 pontos. Isso aqui tá claro para vocês, foi muito fácil de pegar, 350 pontos. E a gente está falando aqui de $650, com um micro contrato. Você não teve esforço, teve nada. Teve calor, teve nada. Mas algumas pessoas não pegaram essa primeira. Então o preço travou aqui, ó. Quando o preço travou aqui, na primeira consolidaçãozinha ali, já tinha dado 190 pontos só da primeira sugestão, tá? Target 1, Target 2, Target 3. Já tinha dado 190 pontos. Então nós estamos falando aqui de 250, $300. Aí o preço travou. Quando o preço travou, eu coloquei para vocês mais uma sugestão mostrando os alvos, e aqui a gente está pegando aí praticamente mais 200 pontos. O preço alcançou conforme foi previsto, né? O preço alcança o 86 e eu posso retirar esse cara aqui, nos dando aí, até presente momento, algo em torno de 160 pontos novamente. Então aqui mais $300 sem nenhum tipo de estresse, mas a gente quer 200 pontos. Tá? Só que dentro dos meus 200 pontos, eu olho aqui, dentro dos meus 200 pontos, e lembrando, tá? Só deixando claro, até agora nós temos 350 pontos na sala, pegos na sala primeiro pelo gatilho de entrada, já desde a abertura, depois uma segunda sugestão que vai gerar algo em torno de 200 pontos, o preço está aqui trabalhando na cara do Delta Heading, na cara do SPY, ele dá uma travadinha, a gente tem que voltar, esse pullback vai voltar provavelmente até o 800, ou no meio do caminho, 830, 800 e pouquinho, tá? 840, volta um pouquinho. E se houver a possibilidade, ó, o market maker defendendo lá no 98 agora, ó, a atuação, o market maker tirou a mão agora, preço pode, tira a mão, se ele tirou a mão, mais uma probabilidade de pullback. E no 696 ele começa a atuar de novo, o 696 já vai ser o rompimento do SPY, e o rompimento do SPY vai fazer com que ele não só se torne o suporte do preço, como nos dê também a permissão para buscar o 698, cara. Então a gente tem mais 120 pontos para cima. Então eu olho para esse cara aqui agora e falo, o que seria 120 pontos aqui para cima? Vamos colocar só 100. Opa, tá indo lá, 120, tá indo lá nos 600. Ok, então eu tenho mais 120 aqui para cima. E quando esse cara alcançar essa jornada dos 626, pegar os nossos 200 pontos aqui agora. Pegou os 200 pontos aqui? Pegou, mas se você não sair, você vai sair dessa operação com 280 pontos. Se você pegou lá embaixo e ficou quietinho assistindo a live de boa, você vai sair dessa jornada, e eu creio que alguns cabras aqui o farão, com 470 pontos disponíveis de Nasdaq com um micro contrato, eu não sei nem fazer a conta. Vai dar quase $1.000 aí. Tranquilo, sem estresse, com um micro contrato, velho. O Clinton pegou aí na Bull Flag, exatamente onde colocou a sugestão, $280 nas 4 PAs, parabéns. É isso, velho. É isso. Ele só precisa de 50, o cara fez 280, 5 vezes mais. O Gregory tá aí primeiro dia com a gente novamente, zerou na cara do SPY, 834. Beleza, é isso aí. Não, preocupar com regra não. Faz o dinheiro e deixa certo. Deixa o trem lá. Depois você vê coisa de regra. Só fazer o dinheiro. Tá. E se for manter dentro da regra, beleza. A regra é que você esteja lucrando. A única regra que existe, Durante, é que você esteja fazendo grana todo dia. Tá? Fazendo grana todo dia. Boa. Olha que legal, né? A caixa de trabalho do preço. Ó. Fica bonitinho, ó. Fez um M de machado, ó. Boa, João. Parabéns. Mais um dia de game. Perfeito. Você é inteligente, cara. Você é novo, né, Gregor? Aprende rápido. Ler a ferramenta vai ser a coisa mais simples do mundo. O que sempre vai comprometer o indivíduo é o gerenciamento do que ele faz com o lucro dele. Tá?
Vamos lá, preço aí travadinho no Delta Red, agora o Delta Red vai trocar de lugar com 25.930, tá? E aí a gente pode sim promover, pode trocar, não é que vai, mas pode trocar de lugar aqui. E aí sim, não só vai dar uma travadinha no 25.900 e pouco, 930, né? Que é o que a gente já tá vendo aqui, ó. 917, né? O preço chegou no 900. Aqui a gente já tem uma travadinha, que é a travadinha do 930, essa barra aqui. E a gente precisa romper o SPY também para buscar esse 696 e ter liberdade até o 98 aqui. Tá? Mas um pequeno impulso que daí o preço alcança também. Entra aqui um time pressure, a gente volta um pouco mais de relevância aqui, o market maker vai precisar fazer hedge. Aí empurra o preço novamente um pouco mais rápido até o 26 mil. Preço aí na cara da máxima, né? O preço máxima do dia no 912. Lembrando, tá, pessoal? Fechou o dia aqui, coloca lá no canal de resultado diário. Coloca o resultado lá pra gente. Todo mundo, qualquer lucro, $80, $50, coloca o resultado diário para nós, por gentileza, tá? Todos os dias para que eu possa te acompanhar, entender a sua jornada, o que tá rolando aí tudo certinho. Ó, barra trocou de lugar conforme previsto aqui, 930. Ok? Então a gente tem uma defesa um pouco maior. O SPY está defendendo aqui no 696, tanto no 5 aqui agora mais forte, consumindo o preço ali. E o 696 a gente pegou o backzinho dele, tá? Tá ali agora travado um pouquinho. Então agora a gente tem que romper esse cara aqui do 930. Aqui a gente já fica de olho numa possibilidade, tá? Eu tenho que contar com isso. E é isso que muitas das vezes os caras fazem, tá? Eu tenho que começar a pensar na minha venda, caso eu queira fazer essa venda de volta, da volta até a VWAP. Eu tenho que começar a pegar a minha bear flag e vigiar ela, tá? Meu interesse é que o preço volte até o 360 e isso é sim uma possibilidade. Se o preço não conseguir romper o SPY com vistas a alcançar os 698, o que pode vir a acontecer, ele pode começar a voltar daí mesmo onde ele está, ok? Então, o que a gente tem de opção aqui são esses 350 pontos até a volta do preço aqui, tá? Então eu preciso começar a contar com isso daqui. Se ameaçar perder demais, eu posso fazer uma entradinha, vou jogar o stop no 0 a 0, do jeito que tá aqui, ó. Entradinha, stopzinho curtinho. Se configurar, entrar e acelerar, você tá dentro, tá? Então eu tenho que começar a ficar esperto, porque senão você vai ficar só pensando que ele vai chegar lá no topo e às vezes ele desce um pouco antes, tá? Por que que desce um pouco antes? A gente vai chegar no 930, como a gente está aqui, ó, está previsto 930. A gente pode chegar nesse cara aqui, 930. Tá faltando mais um pequeno impulso ali. A gente vai consumir o preço desse cara todo, ok? E a gente precisa do rompimento, ou seja, da permissão do SPY para chegar no 696 antes de qualquer outra coisa e depois no 698, que seria lindo, 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 lá no 26 mil, onde a gente teria um setup 3 perfeito ali para vender com calma, tranquilo.
mas pode finalizar. Isso aqui já pode ser o final do movimento aí, tá? Se houver aí agora apenas um pullback ou uma pequena consolidação nesse topo aqui, a gente vai ter um novo impulso até os 26 mil. Então, pode estar quase que querendo aí, ó. Vamos ver aqui, a segunda sugestão já pagou 190 pontos, hein? Vamos ver se alcança aqui os 200. Vamos fechar em 250 a segunda aqui, ó. Vamos ser generosos. Vamos batendo. O alvo tá claro, tá? Tá voltando um pouco aí, pullback. A gente tá no SPY, tá defendendo o 695 e o 6. Defesinha. O pessoal tira um pouquinho, né? Tira lucro, volta um pouquinho. A gente vai avaliar aí a força desse recuo. Se for aqui só aquilo que a gente já prevê, que é um recuo básico aqui, né? A gente teria que voltar até a próxima barra, o máximo aqui. Pode gerar um próximo impulso e a gente quer isso aqui com um objetivo claro de poder voltar com o preço até aqui abaixo, tá? Aqui, conforme eu previa, ele voltou, deu um pequeno impulso aqui e era onde que você já tinha feito, ó, o que que você teria feito? Você poderia ter feito a sua primeira entrada aqui, um gatilhozinho aqui na Bear Flag, ó, já estava dentro, sem calor, sem nada, tá? Com um stopzinho no 0 a 0 e você já está dentro da operação. Se esse cara aqui, você bota seu bichão aqui embaixo e larga quieto. Se ele voltar ali agora, se o preço fizer só um pullback e voltar, eu tenho duas opções. Eu dou uma realizadinha com 20, 30, 40 dólares, tá? Ou você deixa tirar no 0 a 0. Tira no 0 a 0, ele vai impulsionar até o 26. Chega lá em cima, você vai fazer a venda de novo no topo. Tá? Isso aqui é só para que você garanta que, ó, tô dentro da operação. Se esse cara não conseguir chegar lá no 26 mil, porque tá na cara do Delta Hedging, tá na cara do SPY, e isso aqui precisa de uma permissão para passar, eu já tô dentro dessa operação aqui, ó. Com vistas a alcançar toda essa volta aqui, que seria 350 pontos, cara. Isso é muita coisa, né? Muita coisa. A gente tá falando de 650 dólares com um micro contrato. Ó, o Rodrigão fez aí, ó. Rodrigão fez aí 777 dólares. Eu não entendi, ô Gregory, o que você colocou aí agora na pergunta? Eu coloquei essa loja. Ah, tá. Onde que tá o resultado hoje? A gente colocou no lucro diário? No chat? Ah, tá. Ó, Gel. Que bom, né, velho, que você merece, né? 25 mil dólares no dia. Hã? Isso só no micrim, né, cara? Na manha. Muito bom. Parabéns, viu, velho? Parabéns, tá? Manda pra ele o Pix também, né, Álvaro? Eu vou ter que começar a ver o negócio de uma comissão com certas pessoas aqui, né? Alguns caras, tipo o Bruno, tipo a Ageu, a gente vai ter que começar a conversar diferente. Vai ter que rolar uma comissãozinha. Pô, parabéns, 25 mil dólares, 25 contas, $1.000 por conta. É um excelente trabalho, uma excelente gestão e você merece, tá bom? Coloca lá no resultado pra gente diário, depois manda esse saque lá gigante pra nós, a gente vai ficar muito feliz e muito grato, tá? Isso incentiva as outras pessoas, isso inspira as outras pessoas, isso mostra que é possível. E é mais ou menos assim, o recado fica dado, né? O cara tá na mesma sala de vocês, com a mesma narrativa de vocês, mas com muitas das vezes com um resultado muito maior. É só uma questão de gestão, confiança, é esse lance de você se disciplinar mesmo, nos cliques, segurar a operação, porque tem que segurar essa parada toda aí, tá? Ó, conforme a gente previu aqui mais uma vez, o preço poderia não ter condições de passar do SPY, e aí eu já preparei vocês para isso daqui, tá? Vamos ver se isso aqui vai ser só
uma retração natural no mercado, né? Então, a gente está vendo que o preço voltou aqui até o 850, ó. Voltou até o 850, tá tudo bem. Só que abaixo dele a gente ainda tem uma barrinha aqui no 800, tá? A gente tem o 800, tem o 800, 760 e aí já vira uma micro barrinha aqui. Você vê que no time pressure, se você olhar no time pressure aqui, você vai ver que, Mike, ó, tem um suporte aqui, tá? Esse 693 aqui, os caras ainda vão, o market maker não quer entrar em delta negativo nem a porrete, então ele ainda vai defender no 693 para não deixar cair em delta negativo. Mas se perder, olha que coisa linda que tem para baixo, então o mercado pode jogar forte dessa posição que tá aí agora, ele ainda pode voltar e perder isso aí tudo. Agora eu vou começar a fazer contas, velho. Eu quero chegar lá embaixo, 690. Eu tenho esse cara aqui lá no 25.600. O 25.600 já tá aqui, ó. Deixa eu tirar esse carinha aqui agora. Fazendo contas, hein, com isso aí, ó. 25.600. Seria aqui, né? Que é a barra, a nossa maior barra negativa aqui, tá? Perdendo ela, a gente ainda tem o 25.394, que é aí que é onde a gente está lá embaixo lá. Então o mercado ainda pode voltar a esses 600 pontos aqui, ó, tá? Isso aqui pode acontecer até o final do dia. Então, quem já está aqui já tem uma previsão e tem uma probabilidade muito clara, tá? O que a gente vai começar a perceber aqui, o que você precisa se atentar aqui, ó. Então vamos lá, tá? Só para a gente fazer os fechamentos aqui. Vamos ver se ele vai fazer a bull flag aqui agora e vai dar um novo impulso até o alvo, que é uma possibilidade. Primeira coisa que a gente precisa ver é isso. Caso esse topo anterior não seja rompido, se esse topo anterior não for rompido agora, ele vai começar, provavelmente, né, a formar uma pequena estrutura de baixa. E aí ele começa a fazer topos só aqui, ó. Bate aqui, mas bem que nessa natureza aqui, tá? Que pode ser até a VWAP aqui. E aí você vai avaliar essa possibilidade também. Se esse cara se mantiver voltando gradativamente, quem entrou aqui já pode segurar porque vai descer mais. Tá? Se voltar, fazer uma bull flag como ele já fez aqui, ó, já está rompendo a máxima do candle anterior e voltar buscando 930, aí a gente rompeu o topo anterior, rompeu. Então a gente vai aguardar chegar lá no 600, perdão, no 26 mil, porque no 26 mil não tem, acima dele não tem mercado, o interesse é muito pequeno, a probabilidade diminui muito dessa região ser superada, tá? Ó, tá em delta positivo, market meio colocando a mão ali um pouquinho. Vamos só aguardar um pouco aí e vamos ver se esse preço volta a subir. Ó, pelo que tá rolando no SPY ali, a gente tem sim essa possibilidade. Até agora a gente alcançou aqui 373 pontos, tá? Da segunda sugestão já foi lucrado aqui, ó, 190 pontos. Da segunda sugestão, primeira sugestão, somando 370 pontos desde o Bull Trigger até onde o preço subiu,
190 pontos do segundo ponto que eu sugeri. E agora a gente está vendo se o preço vai continuar até o 26 mil, que seria o nosso cara aqui, o 698. Ou se ele já volta daí até a barra negativa ou até a primeira barra negativa, que é o 680 aqui, tá? Então até aqui, pelo menos 680 poderia voltar, que é a primeira barra negativa. E o último ponto seria a nossa maior barra negativa, que é o 600 aqui. Ó, até o 600. Defesa no 600. Se perder o 600, poderíamos chegar até aqui abaixo. Então a gente já tem toda uma estrutura pro resto do dia bem clara do que pode vir a acontecer. Você vai poder analisar isso aí depois também. Só marcar suas regiões aí, tá? Tá com cara de bull flag, isso daqui a gente só precisa que rompa o topo anterior. Ó, aqui, se ele perder isso aqui, quem fez a vendinha nessa sugestão simplesmente sai no 0 a 0 ou tira um pouco de lucro, tá bom? Ó, rompendo o topo, vamos ver se ele vai romper a máxima do candle anterior. Já fez isso. Agora pode dar um novo impulso um pouco mais forte, rompendo o topo anterior, alcançando o 930, que é o nosso delta heading aqui, que agora está no 1929. Alcançando o 930, a gente vai só ver se o SPY aqui vai dar permissão, se ele vai começar a consumir o 696, e consumindo o 696 a gente pode sim chegar ao 698, já que o SPY vai ser suporte e o delta heading aqui também, tá? Ó, rompendo o topo, alcançando aí o 930, o 912, né? Máxima no 900, 903, 912, né? O máximo. Vamos ver se vai buscar o 930. Agora, praticamente ali rompendo o SPY, ó, muito próximo, né? De romper, ó. E tá agora na defesa do 696, que vai fazer uma defesa primeiro. O preço todo dele sendo consumido, a gente pode passar e superar esse cara. Superando esse cara, o nosso alvo claro aqui é o 698, vai nos dar algo em torno de 100 pontos para cima. Basicamente, a gente vai chegar aí no 26.010. Você vê que ele testou novamente a máxima, defesa do delta heading, defesa do 693 agora, que agora já rompeu o SPY, né? No delta heading, aqui no institucional flow aqui do QQQ, por exemplo, a gente está na cara do 628, tá bom? Já tá no 628 aqui, ó. Então, um pouquinho mais complexo de passar esse cara aqui também. No entanto, no SPY aqui a gente já tem essa permissão. Ele pode ser rompido também, vai dificultar um pouquinho aqui junto com o delta heading, mas depois a gente pode sim ganhar esse cara. E isso aqui, antes do preço descer, antes dele pegar toda essa possibilidade de volta aqui, pode gerar uma consolidação no topo, tá? Vai gerar uma consolidação entre o 930 e o 26 mil no topo. Isso pode fazer com que o mercado até mesmo feche no topo, né? Ou a gente vai voltar pelo menos até ali agora, 26 mil,
Onde está o preço aqui agora, 25.890, isso quer dizer que a gente pode voltar até a VWAP, alguma coisa assim, tá? A VWAP já vai estar mais no alto. Tem que contar com essa possibilidade de novo, ó. O SPY agora, espero que ele vire suporte, o preço está voltando um pouco, porque não rompeu ainda o Delta Red. Hum. Aqui a mesma coisa, tá? A gente fica ligado nesse cara aqui, ó, perdendo o mínimo do candle anterior. Se houver um impulso aqui de uma vez, perdendo fundo anterior, tem que ficar ligado nisso, porque já pode fazer a jornada, já que alcançou o alvo aqui 930 e ao mesmo tempo alcançou aqui o 695, defendeu no 96 aqui bem forte, tá? Caso não perca, a gente vai ver uma pequena consolidação nessa região para depois um próximo impulso até o 26.000 e consequentemente aí sim, chegando no topo, no último topo viável possível do dia, a gente poderia pegar essa volta toda aí, tá? Lembrando que antes do preço voltar tudo, a gente vai ter uma pequena consolidação, caso o Delta Red seja rompido, a gente tem uma consolidação entre as duas barras aqui. Aí agora se o SPY começar a atuar como suporte, não consegue perder essa região, né? E aí facilita ainda mais se a gente acreditar que o preço pode vir a buscar os 698 pela força do suporte que a gente tem aí e pelo fato de que sempre que o preço consolida em uma determinada região, uma hora ele tem que distribuir para algum lado, tá? Bom, e você que está assistindo essa aula agora que ainda não estuda com a gente, ainda não está fazendo seus trades com a gente aqui na sala, fica aí essa proposta para você entender. Você está vendo aqui um dia só de análise, você não está vendo aqui um aluno com mais de $25.000 em um único dia, operando com micro contrato, a gente está pegando aqui 382 pontos em um único dia, e se for isso que você está buscando, eu te convido a operar com a gente pelo menos 30 dias, a entender como funciona
essa leitura institucional, porque faz muito sentido, é fundamental. Eu duvido que haja traders fazendo só análise gráfica com esse nível de assertividade e compreensão do que está acontecendo no mercado. É muito difícil. Existe, mas eu sei que você talvez não seja parte dessa minoria, ok? Se você quer participar de um projeto racional, inteligente, extremamente conservador, você pode fazer contato com a gente aqui no Discord, você que está assistindo essa aula agora, e participar da nossa sala, fazer a sua inscrição, para que você também possa usufruir de todo esse poder, todo esse potencial de lucro que a gente tem todos os dias, tá bom? Eu espero em breve ter você conosco e a gente se vê.